Como foi e quanto custou a minha mudança do Rio de Janeiro aqui para Foz do Iguaçu. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre a minha experiência de mudança, o valor que eu gastei com transportadora e algumas experiências que eu tive chegando aqui em Foz. Antes de vir aqui para Foz do Iguaçu, uma das dúvidas que eu tinha era se eu trazia as minhas coisas de casa, né, minha geladeira, meu fogão, as minhas coisas para cá ou não. Por quê? Quando eu comecei a pesquisar sobre casas e apartamentos aqui, eu via muita casa mobiliada. Então eu fiquei na dúvida, meu Deus, e se eu levar as minhas coisas para lá e só conseguir uma casa toda mobiliada, o que eu vou fazer com isso? E eu fiquei na dúvida, leva, não leva, né? Leva, não leva? Então eu comecei a pesquisar os valores das transportadoras, quanto que cobrava para fazer essa mudança e a partir daí eu ia decidir se trazia ou não. Eu repensei muito porque eu tinha feito uma reforma no meu apartamento há uns 2 anos, então eu comprei tudo novo. Geladeira, fogão, máquina de lavar, lava-louças, então eu fiquei na dúvida, deixo tudo lá, vendo, né, alugo com ou vendo. Fiquei muito na dúvida se eu vendia os meus eletros ou se eu alugava minha casa já toda mobiliada também. Então eu pensei e decidi assim, não, vou levar as minhas coisas. E eu tinha o desejo de trazer as minhas coisas porque estava tudo muito novinho. Só não sabia se iria compensar. Então eu fui atrás de uma transportadora, por sinal excelente, gostei muito do trabalho deles. E o valor, se eu não me engano, ficou em 5.200, por aí, 5 e alguma coisinha assim. Eu achei que compensou muito devido ao valor dos meus eletros, né? Eu trouxe tudo da minha cozinha, trouxe TV, trouxe alguns armários, enfim, eu trouxe bastante coisa. E eu achei o preço ok. Até porque, como eu disse, as minhas coisas estavam novas, mas a gente sabe que quando a gente vai revender, desvaloriza um pouco. Então, pra mim, não fazia jogo vir pra cá, talvez ter que comprar tudo de novo, ou então já ter que alugar uma casa ou um apartamento que fosse mobiliado. Uma das coisas que eu fiz foi alugar um Airbnb para chegar aqui na cidade e procurar casas ou apartamentos com calma. Então eu aluguei um Airbnb por 12 dias, que era mais ou menos o prazo da chegada da minha mudança aqui em Foz. Então eu já coloquei os dias certinhos com o tempo da chegada da mudança. Imaginei que a mudança pudesse até atrasar um dia ou outro, mas eu resolvia isso depois com calma. Mas não atrasou, pelo contrário, antecipou e antecipou muito. A minha mudança saiu no Rio de Janeiro na sexta-feira. Eles foram lá, empacotaram tudo, colocaram dentro do caminhão e disseram que não é dali que vai direto já para o destino, não. Lembrando que eu não tinha um destino certo do endereço da casa, porque eu não tinha alugado ainda, tá? Eu deixei para alugar a casa quando chegasse aqui. E a ideia era vim pro Airbnb, ficar 12 dias no Airbnb e aí sim procurar casa com esse tempo, que seria o tempo que a mudança iria chegar. Então, na minha cabeça ia fazer tudo certo, ia dar tudo certo, daria o tempo certinho para todas as coisas. E aí, gente, a mudança saiu na sexta-feira lá de casa e eu vim de carro aqui para Foz no domingo de madrugada. Eu saí às 3 da manhã do domingo. Eu cheguei em Foz na segunda-feira, mas por quê? Eu fiz uma parada lá em Curitiba, porque vim eu, meu esposo e minha cachorrinha. E é muito tempo de estrada, né, gente? Acho que dava umas 20 horas se eu viesse direto. E por conta da minha cachorrinha, eu decidi parar e dormir em algum lugar, né? Pra mim também, eu acho muito cansativo. Eu não tenho costume de fazer viagens longas dessa forma. Então eu decidi... Então nós acabamos decidindo que seria melhor parar lá em Curitiba e passar uma noite. E assim nós fizemos. Então, passamos uma noite em Curitiba e viemos para Foz do Iguaçu na segunda pela manhã. Saímos de lá umas 5 horas da manhã. Chegamos aqui em Foz no fim do dia também, acho que era 5 e pouca, por aí. E aí, gente, quando eu botei o pé no Airbnb, literalmente o pé, o cara da transportadora falou: olha, sua mudança antecipou e vai chegar na quinta-feira. Eu assim, oi? Como assim quinta-feira? Eu não tinha casa ainda, eu tinha acabado de chegar no Airbnb. Aí já bateu aquele desespero, né? Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Porque nem casa eu tenho. Eu já sentei, comecei a mandar mensagem para algumas imobiliárias e tudo mais, para marcar a visita. Mas olha que situação, na terça-feira era feriado na cidade. E as coisas não funcionavam, só até o meio-dia. A imobiliária, inclusive,
só funcionava até o meio-dia. Então eu comecei a marcar para visitar algumas casas e na terça-feira de manhã eu vim visitar essa casa que eu estou hoje. Gostei muito da casa, depois eu vou até fazer um vídeo falando um pouquinho sobre os trâmites, as dificuldades e as barreiras que eu tive que enfrentar e que eu percebi que todo mundo acaba enfrentando tentando alugar casa ou apartamento aqui em Foz, mas aí isso fica para um outro vídeo. Eu vim, olhei a casa, gostei muito da casa. Ela pediu para que eu enviasse todas as documentações necessárias, que por sinal são muitas. Enfim, enviei tudo e falei, cara, já deu tudo certo. Eu gostei da casa, não vou ficar mais andando por aí. Não é longe do centro, para mim tá ok. Que daqui pro centro acho que dá uns 15 minutos e pra mim, ó, tá de bom tamanho, o bairro é legal, eu gostei de tudo que vi, gostei da casa. A casa super novinha, ninguém nunca morou porque ela tava para locação ou venda, então pra mim, ó, tava tudo ok. Depois a corretora me deu uma devolutiva de que tinha dado algum erro em alguns dos documentos, ela não disse muito bem o que era e que infelizmente não dava para prosseguir, né, com o andamento ali da casa. Eu fiquei desesperada. Porque terça-feira ninguém mais me respondia. Quarta era o único dia que eu tinha para resolver tudo, visitar o lugar e fechar o lugar, porque quinta-feira chegava a minha mudança. Pois bem, ela me deu essa negativa, eu comecei a pesquisar outros lugares, fui achando algumas coisas muito bacanas, outras não, e gente, eu não queria me enfiar em qualquer casa só porque a mudança estava chegando, até porque tem contrato e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Mandei uma mensagem para a moça do Airbnb e falei para ela, olha, será que tem condição de eu deixar minha mudança aqui? Expliquei tudo para ela, que a mudança antecipou, que eu não tinha onde colocar. E ela foi super bacana, falou, não tem problema. A casa que eu fiquei era muito grande, tinha um quintal grande e tudo mais, uma área coberta. Ela falou que eu poderia deixar as coisas ali sem problema algum e sem custo algum. Maravilhosa. Fiquei assim, muito grata por ela ter feito isso. E então eu já tava tranquila. Eu falei pro meu esposo, ó, então agora sem correria. As coisas estão aqui, ainda falta 10 dias aí praticamente dentro desse Airbnb. A gente vai olhando as casas, né, aos poucos. Não vamos fazer na correria pra gente escolher um lugar bom pra gente também. E assim foi feito. Pois bem, na quinta-feira estava programado para minha mudança chegar às 9 da manhã. E nesse mesmo dia eu já tinha marcado para ver uma casa. Era perto do Airbnb ali, o moço tinha marcado comigo 9 da manhã, depois remarcou. Enfim, foi uma correria. Pois bem, gente, a mudança chegou, era 11 da manhã. Quando a mudança parou no portão, o corretor tinha acabado de me mandar uma mensagem. O corretor dessa casa que eu estou hoje. Olha, eu queria conversar com vocês e tudo mais, eu já tô passando aí na rua. Aí eu falei, não, tudo bem, eu tô aqui com o meu caminhão de mudança, pode vir aqui, inclusive eu tô aqui na rua. O corretor parou e falou assim, olha, a gente realmente não ia dar para alugar a casa para vocês, mas eu conversei com a minha esposa, porque era ele e a esposa dele. Ele era o corretor e ela também, né? Ela resolvia as coisas na imobiliária. E a gente vai alugar a casa para vocês sim. E isso, o caminhão parado, né? O pessoal já abrindo o caminhão, aí eu falei assim, ai moço, mas então, se você vai alugar essa casa pra gente, será que você não poderia deixar a gente colocar as coisas da mudança lá? Porque ele viu o caminhão parado, aí ele, posso sim. Gente, sem assinar contrato, sem pagar calção, sem nada. Aí o moço foi correndo para pegar a chave da casa. Aí vai eu falar com o pessoal do caminhão, gente, então a mudança não vai ficar mais aqui, é o endereço aqui pertinho. A sorte é que do Airbnb para essa casa que eu tô hoje, 3 minutinhos, gente, de distância. Então o moço que veio dirigindo nem reclamou de nada. Se ele quisesse um adicional também, eu acharia super justo, mas ele, não, tá tudo bem, já que é aqui perto a gente vai. Aí fomos até a casa, o corretor abriu a casa, colocamos toda a mudança aqui, assim, cara, se não fosse isso, meu Deus. E aí eu agradeci muito a Deus, porque eu entendo que Ele cuida dos detalhes, sabe? Eu não dei dinheiro nenhum, eu não tinha fechado nada, e mesmo assim o corretor deixou colocar as coisas aqui. Colocamos a mudança aqui, ele fechou a casa, e aí fui eu resolver todas essas coisas de documentação, que a gente sabe que é chatinho também. No final das contas, gente, deu tudo certo. Eu fiquei no Airbnb ainda por quase todos os dias lá, eu fiquei mais uns 7 dias pelo menos. Eu saí de lá faltando uns 2 para encerrar, porque eu já tinha fechado aqui a casa, né, já estava tudo ok. Tinham detalhes que precisavam fazer nessa casa, como ela era nova, não tinha as pias ainda do banheiro, dos 2 banheiros no caso, então tinha alguns ajustes para poder fazer.
Então, foi o tempo de eu ficar lá no Airbnb, ou seja, Deus cuida de cada detalhe mesmo. Foi o tempo, de fato, para eles acertarem e resolverem o que tinha que resolver aqui, alguns detalhes. Eu fiquei no Airbnb, depois entreguei e vim pra cá. E aí, galera, o conselho que eu queria deixar pra vocês. Pra mim, deu tudo certo, mas foi uma baita correria, sabe? Foi tudo muito corrido e poderia ter dado tudo super errado. A moça poderia não deixar eu colocar os móveis lá e eu teria que alugar um lugar talvez para colocar. Eu nem sei o que eu ia fazer da minha vida. Mas um conselho que eu deixo para vocês, se vocês puderem, venham antes, olhem a casa, fechem. Eu não tinha essa opção, porque se eu viesse aqui para Foz para fechar uma casa, pesquisar e voltar, eu gastaria muito dinheiro para fazer isso. Então, já estava envolvendo muito dinheiro em relação à mudança, né, das coisas, mais a nossa vinda para cá de carro, que também foi um custo que não foi barato. Então, assim, para mim não compensava. Eu decidi arriscar. Mas se você puder, né, se você tiver condições, eu acho bom você vir antes, olhar o bairro, olhar o lugar, conversar com alguns corretores ou alugar diretamente com o proprietário, porque eu acho que o aluguel deve ficar mais barato com certeza e menos burocrático também. Então esse é um conselho que eu dou para vocês. Façam as coisas com calma. Eu achei que pudesse ser com calma, que seria com calma, mas foi bem corrido. Mas graças a Deus, no final das contas, deu tudo certo. Eu tô muito feliz aqui onde eu tô, gosto muito da casa, muito do bairro. E agora vamos ver como é que eu vou fazer para me acostumar, né? Como eu vim do Rio de Janeiro, eu já percebi algumas mudanças, assim, significativas do ambiente. Claro, positivas, porque eu tô gostando muito daqui. Acho um lugar mais calmo, mais tranquilo. Mas a gente se sente um pouco perdida no começo, né? De supermercado, muitas coisas mudam. Mas eu sei, tenho certeza que aos poucos eu vou me adaptando aqui também. Mas por hora tá sendo bem incrível. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter ajudado. Aos poucos eu vou trazer sempre um pouquinho da minha experiência aqui em Foz. Então, para você que pretende vir morar aqui, já curte esse vídeo, já compartilha, já se inscreva aqui no canal. Teremos vídeos novos toda semana, trazendo um pouquinho do meu relato, da minha experiência como uma boa moradora agora de Foz. Obrigada, gente. Beijo, até o próximo vídeo.